Olá, mulherada e homens que estão assistindo esse vídeo. Aqui é Priscila Garcia de Mulher para Mulheres. Hoje eu decidi gravar esse vídeo como uma forma de desabafo. Eu fiquei pensando, aconteceu um episódio hoje que eu fiquei pensando muito sobre isso. Deixa eu me acomodar aqui. E eu acho que isso aí serve de reflexão para muitas pessoas. Ultimamente tem acontecido algumas coisas desagradáveis comigo. E só que estou me estranhando a maneira como eu estou reagindo diante desses fatos. Eu acho que isso tem a ver com uma promessa que eu fiz para mim, que eu iria fazer algumas mudanças na minha vida, que eu ia me tornar uma outra pessoa, uma outra mulher. Então, assim, o que aconteceu hoje? O meu filho estava com uma consulta marcada no pediatra, no posto de saúde, uma consulta pelo SUS. Eu esperei bastante tempo para essa consulta, era para levar para o médico ver alguns exames que ele tinha feito. Aí, assim que eu peguei o resultado dos exames, eu fui lá para marcar consulta. Consegui um mês e pouco depois. Até eu questionei por que tanta demora para essas consultas. Tá, então a consulta estava agendada para hoje à tarde, às 14 horas. E eu fui a pé com ele, saí da minha casa, botei ele na motoquinha e fui. Demorei mais tempo do que eu previa que eu iria chegar lá. Eu cheguei lá um pouquinho antes, depois das 2 horas da tarde. Aí tinha algumas pessoas na minha frente, a atendente disse para eu aguardar, que assim que as pessoas que estavam na minha frente fossem atendidas, ela me chamava. Eu fiquei esperando. Quando chegou a minha vez, elas disseram que o médico não ia atender, porque eu tinha chegado atrasada. E ele já tinha dado como falta, marcado como falta. E eu disse assim, como assim? Elas assim, o, o tempo de tolerância é 15 minutos para atraso. E eu, assim, sério, eu não pensei muito assim. Saiu. Eu digo, como assim? Aí ele não vai atender porque eu cheguei uns minutinhos atrasado. Ele deixou de atender alguém porque eu não estava aqui? Ele ficou esperando esse tempo? Não, ele continuou atendendo, né? E outra coisa, o tempo de tolerância é 15 minutos e o tempo que eu fiquei aqui esperando na fila. Ah, esse tempo não conta. Eu fiquei esperando aqui para ser atendida, foram uns 20 minutos de tolerância que correram. E já é a segunda vez, né, que acontece um episódio parecido, não bem comigo. Eu vi umas mães chegarem lá para levar um bebê para vacinar. E as vacinas é até as 4 horas da tarde. A mãe chegou antes das 4. Fez a ficha lá, passou para atendimento, ficou esperando. Aí, quando deu 4 horas, mandaram ela embora. As enfermeiras não iam fazer mais vacina, porque já era 4 horas, só atendiam até as 4. Mas aquela mãe chegou antes das 4. E essa mãe ficou calada, e aquilo ali me doeu aqui, né? Eu fiquei engasgada olhando aquele episódio. E aí eu disse assim, que lindo ir na Secretaria de Saúde reclamar, porque isso é um desaforo. Bah. Então hoje, quando isso aconteceu, eu falei ali, ai, o tempo de tolerância que eu tô esperando aqui, eu não vou aceitar isso. Eu vou ir na Secretaria de Saúde reclamar. Quando eu falei isso, todo mundo abriu um olhão desse tamanho, né? E eu disse assim, mas é? Outro dia a consulta do meu filho estava marcada para 8 horas da manhã. Antes das 8 horas eu estava aqui.
E o médico só me atendeu às 9. Então quer dizer que ele faz o que ele quer, ele atende a hora que ele quer, mas a gente não pode se atrasar 5 minutos. Então eu não vou ficar quieta e eu não vou aceitar. Gente, foi num instante que tudo resolveram, que o médico resolveu atender, colocaram lá como tiraram a falta do sistema. E muito atencioso, por sinal, o médico acabou sendo. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Quantas vezes esse tipo de coisa aconteceu comigo? Quantas vezes eu deixei que as pessoas me tratassem desse jeito? Eu virava as costas e voltava outro dia, voltava outra hora, ou procurava um outro lugar. Eu tenho percebido que eu tô mudando nos tempos pra cá. Aconteceu uns quantos episódios agora, no decorrer desse ano. E eu não engulo mais. Eu resolvo na hora, eu discuto, eu bato o pé, eu não deixo a situação por isso mesmo. Outro dia eu discuti com o administrador do prédio onde eu morava. Ele me cobrou errado a conta do condomínio, me cobrou muito a mais. Ele me cobrou a conta do mês de agosto no mês de julho. O valor do mês de agosto no mês de julho. E a do mês de agosto. E a do mês de agosto não seria uma conta mais minha, porque eu não estava mais morando no condomínio. Seria do morador atual. E aí, quando venceu a data do mês de agosto, ele me ligou me cobrando a do mês de julho. E eu mandei o comprovante para ele que eu tinha pago. E ele frisando para mim que não era aquele valor, que estava errado, que era para mandar o outro comprovante e tal. Aí, tanto foi que discutimos que ele me enviou a fatura do mês de julho. E aí eu vi a diferença de valor de R$ 73. E aí eu disse assim para ele: olha, o senhor me cobrou errado, o senhor tem que me devolver. E ele querendo que eu pagasse mais R$ 314, que era o referente a o mês de julho. E queria me cobrar a multa também por uns dias de atraso que eu tinha pago. Eu disse: não, o senhor quer me cobrar multa? Então também vou cobrar multa, porque eu tô desde o dia 22 esperando, porque a partir do momento que eu paguei o valor a mais do que era o certo, e o senhor aceitou, e agora tá me cobrando, o senhor tem que me devolver o dinheiro e tem que me devolver com juros. Eu sei que eu discuti várias vezes com esse homem. Eu não consegui resolver até agora esse problema, né? Mas em outros tempos eu ia deixar passar. Eu ia deixar R$ 73 perdido e ia deixar passar. Hoje eu não deixo passar mais. Porque as pessoas, quando a gente está devendo uma conta, as pessoas não perdoam a gente. As pessoas cobram, não querem nem saber o que está acontecendo, se tu está passando por algum problema, se tu está doente, qual é a situação do porquê que tu não pagou. Só querem o dinheiro e te cobram e fazem a tua fama aí na rua, né? E muitas vezes a gente não consegue pagar uma continha, mesmo que pequena, por coisas assim. Porque alguém que logrou a gente aqui, ali, alguém que ficou devendo, alguém que caloteou mesmo. E aí a gente vai atrasando as nossas contas. Nós vamos nos prejudicando por conta dos outros. Então hoje eu comecei a refletir muito sobre isso. Eu não deixo passar mais nada. Isso é bem difícil assim, ó. Talvez as pessoas vão dizer que é bobagem quem estiver assistindo esse vídeo assim, ó. Eu tive muita dificuldade na minha vida de me impor.
durante muito tempo. É sério. Inclusive, às vezes eu me enredava em relacionamentos amorosos que eu não queria, porque eu não sabia dar um fora. Eu não sabia ser convincente, dizer um não redondo. Hoje eu sei dizer não. E não fico numa situação desconfortável mais. Eu resolvo a minha vida, eu resolvo as coisas e não tenho dó, porque eu vejo assim, ó, já sofri muito e nunca ninguém teve dó de mim quando teve que fazer as coisas. Então, eu tô mudando, só que eu tive que começar a me descobrir o porquê de muitas coisas na minha vida, porque muitas coisas aconteciam, porque que eu reagia dessa forma diante de determinadas situações. Tem a ver com a criação. Eu tive uma criação um pouquinho autoritária, né? A minha mãe era bem autoritária, não aceitava um não aceitava um depois, nada, é para agora. Tô mandando, é agora e tu vai fazer. E, e mesmo que eu tivesse a contragosto com alguma coisa, insatisfeita, eu não falava, porque eu tinha medo. Eu tinha medo da reação, de como seria se a minha mãe ouvisse um não. O meu pai, quando ele me mandava fazer alguma coisa e eu remanchava, ou que eu tentasse assim convencer ele do contrário, ele dizia assim pra mim: falta de respeito é essa? Não se respeita mais? O meu pai, quando ele não gostava de alguma coisa, ele só me olhava assim, eu já sabia, eu já saía correndo. Bastava ele olhar, ele não precisava me dizer nada. E eu encucava assim com aquilo, assim, eu pensava assim, tá, mas isso daí não é respeito, é medo, né? Eu comecei a perceber que os meus pais estavam querendo essa postura. Não era o meu respeito, era o meu medo. E por muito tempo eles conseguiram é, me dominar assim. E isso me prejudicou muito a minha vida. Eu sofri muito, porque eu não aprendi a dizer não dentro de casa. Eu não aprendi a me impor a minha vontade, dizer o que estava ruim para mim. Então foi acontecendo isso quando eu fui trabalhar. Eu sofria alguns abusos no trabalho. Quando eu estava estudando, às vezes assim, na escola, passava por algumas humilhações, algumas situações de bullying, e eu ficava quieta, eu sofria, porque eu nunca fui ensinada a reagir. Eu nunca fui ensinada que eu podia me impor. Então, isso aí foi uma coisa que me prejudicou muito na minha vida durante muito tempo. Eu vivi situações horríveis. E, e eu, o que acontecia? Eu saía, ia embora para casa, chorava, 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 até passar. E as pessoas são muito cruéis. Então, assim, ó, eu hoje eu percebi que eu mudei. Eu percebi que eu consegui fazer essa mudança na minha vida. E eu não tô mais aturando o desaforo de ninguém. Eu não deixo mais ninguém passar por cima de mim. Não permito que mais ser sacaneada. Tudo que. Olha, relacionamento é o que mais pesa. A mulher, porque a mulher é criada dessa forma, assim. É incrível que, mesmo que a gente não aceite, a gente acaba se comportando assim, aceitando muita coisa da outra parte, que nos faz infeliz, que nos faz sofrer. E, e isso daí é culpa da nossa criação. Não é a sociedade como um todo. Começa dentro de casa. O pai e a mãe. E isso é uma coisa assim, ó, que eu percebi lá atrás, quando a minha filha era pequena. Eu pensei, a minha filha vai ser diferente. Ela discutia comigo.
Ela não queria uma coisa, ela batia o pé. E muitas pessoas me criticavam. Diziam assim, que tu não vai fazer essa guria respeitar? Mas se é comigo, já dá uma surra. Eu disse, não, ela é criança, ela é. Mas se ela não gosta de alguma coisa, ela tem que dizer, ela tem que aprender a falar, ela tem que aprender a reclamar. Tá certo? Eu vou dar liberdade para ela. Eu não tive essa liberdade e sofri muito por conta disso, porque eu não aprendi a me defender. Então eu quero que a minha filha tenha voz ativa. E o meu filho também, hoje, a mesma coisa, né? E imagina agora, só eu agora, depois de mulher velha, com filho grande, com filho adolescente, eu tô começando a fazer diferente. Tô começando a tomar a iniciativa de fazer as coisas, de mudar, de questionar, de bater boca, de reclamar, parar de engolir desaforo. Então, assim, ó, esse vídeo foi um desabafo? Foi. Mas que sirva de instrução, assim, ó, e de incentivo para outras pessoas. Eu não. E isso aí não foi de uma hora para outra, partiu de uma promessa escrita. Eu escrevi. Eu escrevi todas as mudanças que eu pretendia fazer na minha vida. Eu escrevi. Eu fiz um compromisso escrito. E isso mudou. Mudou, a promessa para mim mudou e hoje eu tô sentindo os benefícios de ter mudado. Hoje, se eu tomar uma decisão também na minha vida, eu não tô mais preocupada se as pessoas acham que eu tô certa ou que eu tô errada ou que eu deveria de fazer diferente, mas o melhor é isso, o melhor. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei. Não é pai, não é mãe, não é amigo, não é irmão, não é... Eu sei o que me faz feliz, eu sei o que me satisfaz e eu sei o que está me incomodando. E se eu tomar uma decisão, mesmo que eu tenha algumas consequências que envolvam ali essa minha decisão, que talvez não sejam consequências lá muito positivas, eu sei o porquê que eu tomei a decisão. Eu já pesei, já botei na balança e é porque é o que eu quero. E a partir de agora eu vou começar a fazer tudo diferente na minha vida. E eu quero incentivar você também que está assistindo, que ouviu essa história, que talvez passou por uma situação parecida, né? É, não se omita, não se anula. Vai lá, faz, fala, reclama, briga, mas não. Se tiver que chorar, chora, mas não chora em casa, escondido lá na cama, debaixo do travesseiro, do chuveiro, chorando encerrado no banheiro quando ninguém tá vendo. Se tiver que chorar, se tiver. Ah, eu não. Tem gente que diz assim, eu não consigo reclamar porque eu choro. Mas chora. Mas chora na hora, nem que tenha que chorar. Tu vai chorar e tu vai conseguir falar. Então tá. Se você concorda comigo com tudo que eu disse, curta o vídeo e compartilha com outras pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo!